E neste mês, como você viu lá no site, a gente tem falado, está aqui também no nosso jornal, nosso informativo. Quem não tem isso aqui ainda? Quem é que não tem isso aqui, esse jornalzinho aqui? Olha lá, ó. Mãos levantadas, por favor. Muito importante você procurar esses jornaizinhos aqui, esse informativo que tem tudo aqui, uma palavra para te abençoar, as coisas importantes do mês. Mantenha a mão levantada aí. A não ser que você não tenha passado desodorante, então abaixa em nome de Jesus. Para não complicar. Para não causar tribulação, né? Tem mais aí? Tem aqui, ó. Pega isso aqui. Tem mais aqui. Isso aí é muito bênção. Você tem que guardar dentro da sua Bíblia sempre. Tem aí tudo o informe do mês. Palavras que vão abençoar a sua vida, ensino e tudo mais. Amém? Nós estamos nesse mês de junho, tratando sobre rejeição em todos os cultos, culto de jovens, às quintas-feiras também. E hoje eu quero tratar um outro assunto com você, numa dobra diferente, um pouco diferente do que nós temos falado nesses dias. Eu queria que você se colocasse de pé, vamos fazer um exercício. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo número 53. Acho que é um dos trechos da Bíblia mais conhecidos. Ou não sei também. Esse negócio de mais conhecido, eu nem estou conseguindo mais. É difícil. Isaías 53. Livro do profeta Isaías. Escreveu por volta de 650 a 700 anos antes de Jesus haver nascido. É chamado Isaías como profeta messiânico. Por quê? Porque foi um dos profetas mais usados por Deus naquela época para trazer, para informar, para revelar coisas a respeito do Messias, que é Jesus. Isaías 53 fala do Messias, 650 anos antes dele nascer. Diz assim, esse primeiro aqui, já dá uma outra pregação, Quem creu na nossa pregação? Esse aqui já é um outro domingo, volta a falar isso aí. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Preste atenção. Não tinha aparência e nem formosura. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo o opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela se deu conta? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os bandidos, mas com o rico esteve na sua morte.
posto que nunca fez injustiça, nem havia nenhum pecado, nem erro na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões deles intercedeu. Curva a sua cabeça por um instante. Curva a sua cabeça. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos e pedimos ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento, Espírito Santo. Que o Senhor abra o nosso coração. Que a palavra, que a boa palavra, que a verdadeira palavra do Senhor venha de encontro às nossas vidas e mude e transforme o nosso ser, o nosso entender, o nosso sentir e o nosso agir. Espírito de Deus, em nome de Jesus, nos envolve, Pai. Nos ajuda a sermos transformados. Nós cremos que nós somos, ó Pai, como diz a Escritura, o fruto do seu penoso trabalho. E se somos o fruto do seu penoso trabalho, que tipo de fruto somos? Que frutos, ó Deus, nós temos dado diante do trabalho tão árduo que o Senhor teve? Que nessa noite, ó Deus, nós consigamos, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, ser alcançados, sermos trazidos de volta, ó Deus, ao centro da Tua vontade. É muito mais, Senhor, o que nós queremos, ó Deus, do que estar numa igreja aqui ou ali, num domingo à noite, mas estarmos no centro da Tua vontade, fazendo o Teu querer, realizando as Tuas obras, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus te damos graças, porque tantos anos antes do seu próprio nascimento como homem, esse profeta já disse tudo ao seu respeito. Louvado seja o seu nome para sempre, Jesus. Amém? Você aplaude o Senhor Jesus? Aleluia! Glória a Deus. Pode se sentar, querido. Hoje é dia 15, nós estamos no meio do mês de junho. Ainda faltam 15 dias, né? Ou algo assim, 16, não sei se tem 31 esse mês, para que se acabe esse mês de junho e que se acabe esse tema sobre rejeição. Já tivemos aqui vários cultos falando sobre rejeição, como que se sente uma pessoa rejeitada, o que é uma raiz de rejeição, que tipo de frutos, que tipo de atitudes uma pessoa que tem um espírito de rejeição produz. Por que as pessoas respondem de uma maneira tão rude ou tão ruim? Por que algumas pessoas simplesmente machucam as outras? Será que elas são realmente pessoas malignas? Ou elas também são pessoas machucadas? Aprendemos que o fruto da rejeição é mais rejeição ainda. Aprendemos que uma pessoa ferida, ela vai ferir o outro. Já aprendemos e ouvimos muita coisa nesses dias sobre nós, sobre aqueles que se sentem rejeitados, sobre aqueles que foram rejeitados, pessoas que foram rejeitadas no ventre, você nem era nascido. Muitos têm essa história: meu pai não me queria, minha mãe não me queria. Muitos escaparam
Muitos estão vivos pela misericórdia de Deus porque escaparam do aborto. Muitos não foram desejados, mas nasceram. Muitos pais queriam um menino, né? Ou uma menina, e veio o inverso, né? Tá bom, a gente cuida também. Essas mensagens, pessoas que foram rejeitadas pelo seu grande amor, pessoas que se sentiram rejeitadas, sei lá, naquele dia que foi na sua infância ou na infância de alguém, o dia de jogar bola, e todos os pais estavam lá tirando foto dos filhos jogando bola, e o seu pai e sua mãe não estavam lá, e você se sentiu mal. E aí você começou a jogar bola, e a torcida falou, tira esse perna de pau daí, você se sentiu mais mal ainda, e nunca mais disse que ia jogar bola. Pessoas que fazem, né, como nós já conversamos, aquela autoafirmação, elas dão um decreto para ela mesma, por causa de sofrimento, por causa de rejeição. Por exemplo, nunca mais ninguém fará isso comigo. Nunca mais eu entro numa igreja, porque eu fui em uma e aí me fizeram mal, então nunca mais eu vou me relacionar com alguém de novo, porque eu fui ferido naquele relacionamento. Eu confiei, nunca mais eu confio em alguém na minha vida. Sabe esses decretos que só constroem muros e só fecham o seu coração, e você vai se transformando nessa pessoa. E nós falamos de nós mesmos nesses 15 dias. Mas hoje eu quero falar, como você já deve ter percebido, que essa questão de rejeição é muito mais antiga do que você sequer pensa. Porque o seu Jesus, o seu Deus é um Deus rejeitado também. O seu Deus é um Deus rejeitado. Você leu aqui comigo? Versículo 3. Ele era o mais desprezado e o mais rejeitado de todos os homens. Por quê? Porque ele não era belo. Porque ele não era atrativo. Porque ele não era o mais simpático, ele não era o destaque, ele não era o nascido na família de destaque, nascido em berço de ouro, não. Filho de carpinteiro, inexpressivo. Não era filho de um promotor, de um advogado, de uma família nobre, não, filho de um carpinteiro de Belém. E a mãe? A mãe ninguém nem sabe quem é. É uma mocinha aí. E Isaías, 650 anos aproximadamente antes de Jesus nascer, já falava que ele seria desprezado, que ele seria um homem de dores, sem beleza, sem formosura, sem nada. As pessoas olhariam para ele e falariam, esse daí não é o rei nada. Até parece que esse cara aí é o Messias. Eu vi uma frase há muitos anos, irmãos, que mexeu muito com o meu coração, sobre os dois ladrões que estavam à volta de Jesus na cruz, né? No dia lá em que Jesus foi crucificado, haviam 3 cruzes, 2 criminosos, né? Como diz aqui, né? Ele foi contado com os transgressores, ou seja, ele foi colocado na cruz como um criminoso, sem nunca ter sido. É interessante que quando Jesus é crucificado, se ele já não tinha beleza e nem formosura, lá na cruz estava pior ainda. Quantos lembram daquele filme Paixão de Cristo? É dali para baixo. O rosto, o corpo, totalmente desfigurado, totalmente feio de ver, feio mesmo. Mas lá naquela cruz, naquele momento de morrer, perdemos, né? Como diz por aí. Um dos ladrões olhou para ele e começou a falar, ei, você não é o filho de Deus? Desce da cruz e tira nós daqui também, faz alguma coisa. Você passou a sua vida inteira fazendo milagres, expulsando demônio, curando doente, ressuscitando morto, por que você não faz alguma coisa agora aí? Jesus abaixa a cabeça. Mas o outro ladrão, o outro criminoso, ele exorta, o outro fala, rapaz, não fala isso não, cara. Porque nós estamos aqui, nós merecemos estar aqui. Mas esse que está aqui no meio é santo. E aí ele olha para Jesus, ele não vê um cara bonito fazendo milagres. Ele não vê um homem andando sobre águas.
Ele não vê aquele Jesus das pregações, que tremendo, autoridade. Não, ele vê um pedaço de carne dilacerado, arrebentado, sujo, cheio de terra. É isso que ele vê. Mas ele consegue identificar o quê? O rei. E ele fala para aquele homem arrebentado, fracassado e vencido na cruz: lembra de mim quando você entrar no seu reino. Irmão, por isso Jesus falou: ó, você pode ficar tranquilo, ainda hoje você vai estar comigo na vida eterna, no paraíso. Por que Jesus fez isso? Você pensa, pô, porque ele foi legal? Não. Porque aquele homem conseguiu reconhecer um rei em farrapos, arrebentado, desfigurado, esculhambado, sujo, maltratado, vencido, cuspido, batido, ensanguentado, arrebentado. Ele olhou naquele pedaço de carne moída e ele viu o rei através daquilo. E muita gente, quando Jesus estava pregando, andando, não reconhecia nele o rei. Jesus, o nosso Deus, nosso Salvador, ele é um Deus rejeitado. Você lembra do que diz em Mateus 23, né? No final de Mateus 23, ele diz assim: ah, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu desejei juntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não me quiseram, vocês me rejeitaram. É aquela figura que nós já conversamos aqui, de um Deus que é amor, que é poder, que é salvação, que é tudo, de braços abertos, chamando as pessoas passam, olham e não vão, e não querem. Talvez porque não reconhecem Jesus, não sabem, como aquela mulher de João capítulo 4, você lembra? Jesus está tirando água do poço, você conhece a história. Jesus chega, uma mulher, me dá um pouco d'água. Ela fala: ah, por que você não pega a água e tira você mesmo? Pega a água você mesmo. Jesus fala assim: ó, se você soubesse quem é que fala contigo, você me pediria água, e eu te daria da água viva. Não sabe com quem está falando, não consegue reconhecer quem é. Como os discípulos no caminho de Emaús, Jesus no meio deles falando, e eles não sabiam quem era. Se Jesus não se desse a conhecer, depois um olha para o outro e fala: mas você não notou uma coisa estranha, que quando ele falava, nosso coração queimava? O seu Deus é um Deus rejeitado. Se nesses 15 dias de cultos diretos nós temos falado sobre a nossa rejeição, as nossas dores, essas coisas que a gente fica, e a gente chora, e a gente geme, a gente reclama, a gente resmunga, porque ninguém me ama, porque ninguém me ama, porque ninguém me liga, porque ninguém me convida, porque eu me sinto assim, porque eu me sinto assado. Que dirá o seu Jesus, né, irmão? Olha aqui, ó. Esse texto de Isaías 53 é um texto para a gente ler todo dia. Além de ele ser lindo esse texto, ele mostra claramente, principalmente no versículo 3, que ele é desprezado e rejeitado entre os homens, que sabe o que é padecer, homem de dores, um homem que faz os outros homens virarem o rosto para ele. Ninguém queria olhar. Engraçado que nós vamos vivendo, né? E vamos colocando sempre as nossas dores e o nosso querer em primeiro lugar. Nós somos o primeiro lugar. Por isso que lá em Êxodo 20, Deus é, né, irmão? Quando ele trouxe os 10 mandamentos, os 2 primeiros, alguém pode pensar: ah, eu já sei o que fala. É sobre imagens, esculturas, dessas religiões que tem imagem de escultura em casa, no canto, na parede, lá. E fosse. Lembra o primeiro mandamento? Assim diz o Senhor: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem alguma,
a semelhança do que tem no céu, na terra ou debaixo da terra. Não as adorará, nem se curvará diante dela, nem lhes prestará culto. Eu sou o Senhor. Ah, eu já sei o que Jesus falou isso aí. É por causa disso. Irmão, já falei, a questão da idolatria com objetos é lá o último estágio. Porque muitos de nós, talvez, há muitos anos, já tiramos os objetos de escultura e de devoção de dentro de casa. Mas nós ainda somos idólatras. Por exemplo, não terá outro Deus diante de mim. Muitas pessoas ainda servem a sua própria cabeça, sua própria consciência. Isso é um Deus. Isso é um Deus que fala contigo, faz isso. Isso aí não faz não. Ele vai te guiando, uma consciência, uma voz humana, carnal. Não fará para ti imagem nenhuma. Alguém pode, mas eu nunca fiz imagem de nada. Mas como já falei umas vezes, tem gente que não faz a imagem, mas ele olha uma imagem e projeta Deus em alguém. Tem muita esposa olhando para o marido como se ele fosse Deus, e esperando do marido coisas que só Deus pode te dar, ou do pai, ou do pastor, ou do irmão, ou do líder, ou de quem quer que seja. Isso é idolatria do mesmo jeito. Os piores, se não o filho, né, como diz um homem de Deus aí, o orgulho teve uma filha, se chamou idolatria. Nós vamos rejeitando a Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11 e 12, Jesus diz assim, né, João escrevendo: ele veio, Jesus, para aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram, não quiseram. Versículo 12, aí isso aqui é poder. Mas a todos quantos o receberam, o aceitaram, não o rejeitaram, ele deu poder. Deu poder para ser feito filho de Deus, saber os que creem no seu nome. Quando nós falamos agora da rejeição que Deus sofre, em primeira instância você já vê a maior recompensa de todos para aqueles que não vivem em rejeição a Deus: ser chamado filho de Deus. Então quem é que é filho de Deus? Então, como diz por aí, né? Todo mundo é filho de Deus. Não é não. Até que a rejeição saia, até que esse ato de olhar para Jesus e não entender que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é Criador, que Ele é sustentador, que Ele é tudo, e não somente entender que Ele é tudo, mas aceitar, receber, não rejeitar mais. As pessoas estão perdidas, porque elas andam em rejeição. Por isso que o espírito de rejeição, irmão, é um dos piores que existe. Por quê? Porque ele não somente produz frutos em você, porque a sua história foi difícil, alguém fez algo para você, mas como fruto da rejeição você também rejeita. Então nós tivemos um problema com o pai, com a mãe, e por causa disso não confiamos mais em ninguém. É como um tipo de vingança, é um mecanismo que nós temos como tipo de vingança. Então, fizeram mal para mim, sempre será assim, não confio mais em ninguém, acabou, pronto. Inclusive em Deus. Inclusive em Deus. Isso afeta os nossos relacionamentos. Tem uma coisa muito interessante na Escritura, que diz que por causa da perseguição, certa vez o apóstolo Paulo chamou Timóteo, que não era garotinho de 8 anos de idade, nem de 8 dias, já era mais de 20 anos, 25 anos aproximadamente. Falou: rapaz, estão perseguindo a gente e é capaz que ele te matem, viu, Timóteo? É capaz que o pessoal vai te matar na próxima cidade. Ele falou: epa,
Mas vamos fazer uma estratégia aqui. Vamos circuncidar você, para que se os judeus armarem contra nós, veja que nós somos circuncidados. Timóteo era gentil, e eles não façam mal para você. Timóteo tinha uns 25 anos, aproximadamente. Aí o apóstolo Paulo, vamos fazer? Vamos. Você sabe o que é circuncisão, irmão? Quem é que não sabe o que é circuncisão? Levante a mão, pode falar, não sei. Então você já sabe, um cara de 25 anos de idade, né, tirando o seu órgão genital, colocando na mão de outro cara, para ele cortar a sangue frio, do lado dele, do outro lado é sangue quente. A pele em volta do pênis. Cara, sabe o que é isso? Paulo e Timóteo tinham um nível de intimidade, de confiança um no outro, tamanha, que deu na mão do seu amigo o seu destino de vida, através de um sinal antigo. Ele não tinha problemas com confiança. Timóteo não tinha problema com confiança. Ele falou, não, que se Paulo errasse na faca, Timóteo virava eunuco. Acabava. Mas ele não errou, não, ele confiou. Então, eu quero passar com vocês em alguns níveis profundos da nossa rejeição para com Deus, porque Deus ainda está na mão de ser rejeitado por muita gente. Muita gente ainda rejeita Deus, e porque rejeita Deus, sofre. O que é rejeitar Deus? Não abre o coração para o Senhor, não deixa Deus trabalhar nele, ele fecha. Ele quer se proteger, ele não quer abrir todas as áreas da vida dele para Deus. Deus mexe em tudo, mas nessa daqui não. Nisso daqui não vai, não. Nisso daqui não vai tocar, disso daqui não vai falar. Abra sua Bíblia em nome de Jesus em Hebreus capítulo 10, versos do 28 ao 30. Hebreus capítulo 10, vamos ler, queridos. Hebreus capítulo 10, verso 28. Alguns cultos atrás eu falei isso. O livro de Hebreus é imprescindível para você entender por que existe o Antigo Testamento e o que significava tudo aquilo lá e como é que funciona para nós hoje. O livro de Hebreus, irmãos, é imprescindível para você entender as alianças e como é que Deus faz essas coisas. Agora preste atenção, Hebreus 10, 28. O autor de Hebreus ele vai falar do passado para ensinar sobre o futuro ou sobre o presente. Veja só, verso 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Morre. Ele está falando do quê? Está falando da época de Moisés. De quanto mais preste atenção, irmão, isso aqui é um dos textos principais do Novo Testamento. Preste bem atenção nisso aqui em nome de Jesus. Está na antiga aliança, ó. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julguem vocês, será considerado digno aquele que calçou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez diz: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Foi orado aqui, nós oramos no início e cantado a respeito do sangue de Jesus, a respeito do perdão de Deus, a respeito desse Deus maravilhoso, perdoador,
Agora nós temos que entender uma coisa, irmãos. Não olhe para Deus como um Deus a quem você e eu podemos tapear, enganar, ludibriar, como se nós fôssemos espertos. Como muitos que dizem assim, eu estou fazendo isso, eu vou fazer aquilo lá mesmo, depois Deus me perdoa. Você toma cuidado, irmão. Você toma cuidado, muito cuidado, que essa ideia de eu vou fazer o que eu quero, depois Deus me perdoa, isso é uma coisa do diabo, viu? Quando vier essas ideias na sua cabeça, você começa a orar, porque ele está jogando seta. Primeiro, porque muita gente nessa não teve tempo de arrepender. Dois, não se esqueça que o salmista diz que um abismo chama outro abismo. Um pecadozinho aqui, você está fazendo mesmo, aí já vem uma voz assim, bom, você já fez isso, faz o outro também. Você já fez o outro também, agora já lambuza de uma vez. Isso, essa é a ideia, essa daí que vem. Vou ter que orar pedindo perdão mesmo, sabe? Essa ideia de que Deus é um Deus a quem se pode tapear. Veja bem isso aqui, ó. Se lá na antiga aliança, quem rejeitava a palavra, a lei de Deus, era morto, que dirá nós agora, que não estamos mais diante de Moisés, não estamos mais diante da lei, não estamos mais diante do Monte Sinai, nós estamos agora no Monte Sião, e a congregação santa, e a miríades de anjos. Depois se lê esse texto aqui em Hebreus, é fantástico. É diante dos espíritos aperfeiçoados em Deus que nós estamos. A congregação que Moisés reunia no sopé do monte, nem se compara com o juntamento da congregação hoje. Nem se compara. Aquelas coisas que eram feitas, aquele sacrifício, o altar, tabernáculo, aquela coisa, aquela parafernália inteira, foi tudo usado para mostrar o que aconteceria quando Jesus viesse. E alguém pensa, mas a Shekinah não tem mais. O que é Shekinah? Manifestação gloriosa da presença de Deus no altar através de fogo. Isso aí não tem mais não. Você já leu Atos capítulo 2? Atos capítulo 2 fala da descida do Espírito Santo. É a Shekinah. E desceu naquele lugar onde 120 homens e mulheres estavam reunidos há mais de 10 dias orando e buscando o Espírito Santo. E num domingo, 9 horas da manhã, o fogo desceu, línguas repartidas de fogo eram vistas em cima da cabeça deles. Não era mais no altar, no santo lugar, onde tinha os véus, onde só o sumo sacerdote podia entrar com sangue na mão uma vez por ano. Não, desceu aquela Shekinah que descia no altar para consumir carne, sangue e gordura. Não desce mais lá, desce na tua cabeça. Glória a Deus, aleluia. Treme de medo, porque é justamente isso que é perigosíssimo para nós. É o que está falando aqui. Olha, se na lei de Moisés, lá naquela época, morria gente, que dirá agora? Vocês não estão com Moisés, vocês estão calçando o pé do próprio Filho de Deus. Não é de representante de Deus, não. Não é de um amigo de Deus que via Deus no monte. Não, agora é Deus mesmo, é Ele mesmo. O nível subiu muito. Como nós já falamos aqui. Quando, escute bem, irmão, quando Jesus diz assim, lá em Mateus 22, acerca do maior mandamento, né? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Dessas duas coisas dependem toda a lei e os profetas. O Antigo está falando do Antigo Testamento. Mas mais adiante, lá no Evangelho de João, Jesus vem e fala assim, um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu amo. Irmão, esquece dessa história de amar o próximo como a ti mesmo, porque isso é coisa do Antigo Testamento. A aliança é superior agora. Agora não é amar o próximo como a ti mesmo, não, é amar como Jesus amou. E ele falou, eu venho trazer um novo mandamento, superior mandamento. Pode parar com esse negócio de amar o outro como a ti mesmo. Porque, irmão, esse negócio de amar o outro como a ti mesmo, cada um tem um peso.
Cada um tem uma medida. Se não é um cara que não se ama e não se cuida, ele vai transferir esse tipo de relação pessoal para você também. Por exemplo, pessoas precisam ser abraçadas e queridas, por exemplo. Mas aquele irmão e aquela irmã não faz isso. E para justificar o seu não fazer, ele pode dizer: o que fizeram para mim, eu também não faço com ninguém. Acho que não precisa. Eu acho que não precisa para você, porque eu não preciso. Vocês estão entendendo? Eu vou julgar na minha regra. Não, eu não preciso que as pessoas fiquem me abraçando, me beijando, me adulando. Então significa que você não precisa. Não, não significa. Talvez um abraço, um sorriso, um beijo, um aperto de mão naquele determinado momento salvaria uma pessoa. Mas eu acho que não precisa, tá vendo? Agora quando Jesus vem, a nova aliança vem, tudo é superior. Então já naquele tempo rejeitaram a lei de Moisés e eram mortos, que dirá nós agora, rejeitando a palavra, rejeitando examinar as escrituras, rejeitando a Bíblia. Irmãos, é incontável o número de ditos evangélicos nos dias de hoje que vivem esta prática, a prática de rejeitar as escrituras. Não leio. Aí vem, não leio porque eu não entendo. Não vai entender nunca, não se esforça. Não leio porque eu não... eu estou lendo, daqui a pouco minha vista, rapaz, você tem que ver minha vista, olha, eu não sei. A letra sai, eu vou buscar lá longe, pego, dá dor na minha cabeça. E você nem ora contra. Isso é maligno, cara. Isso é diabólico. Porque se Jesus é o verbo é a palavra é o tudo, tudo vai passar e essa palavra vai ficar, a palavra é o tudo. Então como que você e eu podemos aceitar o fato de não conseguirmos ler a Bíblia e nem nos interessarmos em conseguir? Que talvez, irmão, você está aqui hoje e você tem uma dificuldade. Eu tinha muita dificuldade. Ter dificuldades não é o problema é não desejar vencer a dificuldade. Esse é o problema. Está entendendo, irmão? Dificuldade, se você tem, glorificado seja o nome de Jesus. Você é ser humano, beleza, não tem problema. Tem escola de embaixador, tem escola disso, tem trocentos cultos, tem um monte de maneiras. Tem Bíblia no celular agora. A fé vem pelo ouvir. Você não consegue ler, põe lá o MP3, você escuta a Bíblia inteira com o Cid Moreira. João capítulo 20. Nem tem João 20. Apocalipse 2. Você vai vendo o Cid Moreira, não gosta do Cid Moreira, põe outro, não tem problema, você ouve. O problema é, nessa nossa geração, nos dias de hoje, não há o desejo. Não há. Eu tenho dificuldade, mas eu vou para cima. Não há o desejo. Eu nem quero. Eu estou rejeitando algo que nos tempos de uma aliança menor, de uma aliança inferior, as pessoas eram mortas. Eu me lembro de Saul, lembra o rei Saul? O rei de Israel, ei, glória, tal. Ele um dia começou a essa brincadeira de ficar desobedecendo Deus. E ele, por causa do povo, por causa da pressão do povo, começou a fazer sacrifícios. O rei não poderia fazer sacrifícios. Só o sacerdote podia fazer sacrifício. Mas ele foi lá e começou a fazer. E Deus falou: Samuel, vai lá e fala com ele. Pronto, chegou lá. E ele fez aquele monte de sacrifício com o povo, pensando estar obedecendo, pensando estar agradando. E Deus diz através de Samuel assim: olha, você acha que eu me agrado de gordura de animais e sangue de boi? De que se obedeça a minha palavra? Assim diz o Senhor: obedecer é melhor do que... E aí fala-se no próximo versículo: e tu, Saul, porque você rejeitou a palavra de Deus, Deus está te rejeitando para ser... Então agora, acabou Saul ali, acabou.
Mas quem veio a rejeição primeiro? Veio de Saul. A raiz dos nossos problemas é que a rejeição vem primeiro de nós. Que a gente tem uns problemas na nossa vida. E a gente começa a transferir isso para quem, irmão? Para Deus. Quantas pessoas com problemas, com raiva, com briga, com discussões, com problema no trabalho, em casa, não sei o quê. A primeira coisa que ele faz quando tem problema. Primeira coisa que ele faz quando o cinto aperta. Não vou na igreja hoje. Nós brigamos, não vou no culto hoje. É muita inteligência. Quando o salmista, mas isso está escrito na Bíblia, está entendendo? Quando o salmista diz que ele me ocultaria, me esconderia no recôndito, no fundo, no lugar mais profundo do seu tabernáculo, quando eu estivesse nos piores momentos da minha vida. Como eu estava conversando esses dias aqui na frente da igreja ali, Salmo 23, eu sei de cor, pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lá. Ele sabe, fica a Bíblia aberta. Não entendeu? Lembra lá? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. O que é isso? É uma alusão, irmão, a um pior estado psicológico que um ser humano pode estar, à beira da morte. Ele estava desejando a morte. Não é que ele descobriu um lugar na serra, que é tudo escuro, vale da morte, as caveiras. Não é isso não. Fala de estado psicológico. Davi estava em frangalhos, estava sendo perseguido por Saul, estava desejando a morte, estava pensando que a morte seria melhor. Profundo estado de depressão, profundo. A morte já caminhava com eles, andava de mão junta. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o quê? O quê? Não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. É isso? É isso que está escrito? É ou não é, irmão? Vamos ver? Aí tá bonito, né, o salmo? Olha que lindo. Mas vamos ver o que diz mesmo. Salmo 23. Vamos ver isso aí mesmo? Que esse que falou agora, tá lindo esse salmo. O Senhor está comigo. Ai, lindo. Verso 4. Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo de nada, porque tu está comigo. O teu bordão e o teu Você sabe o que significa bordão e cajado na palavra de Deus? Eu vou traduzir o salmo aqui para você entender o que é refrigério de Deus para o cristão, para aquele que está em comunhão com o Espírito Santo. Vou traduzir para você na super linguagem de agora. Ainda que eu esteja totalmente desesperado, fraco, em frangalhos, querendo até a minha própria morte, eu não temerei nada, porque eu sei que o Senhor está comigo. E por que eu sei que o Senhor está comigo? Porque o seu cajado está em cima de mim. A correção do Senhor está sobre a minha vida. Esta é a razão pela qual eu sei que o Senhor está comigo, porque Ele está me corrigindo. Hebreus capítulo 12. Todo o filho é corrigido pelo pai, é açoitado pelo pai. E todo filho que não tem correção não é filho, é bastardo, é filho ilegítimo, não tem nada a ver com Deus. Olha o Salmo 23. Por que o salmista, por que Davi sabia que Deus estava com ele nos piores momentos? Porque ele reconhecia a correção de Deus, a exortação de Deus. Fala isso aí para você ver hoje. Faz na igreja para você ver. O nego sai daqui de cavalo. Eu sabia, agora eu vou meter o pau na igreja, na cidade inteira, porque as pessoas não gostam de mim. Inclusive agora está abrindo as duas portas. Já falei? Já consertou. Abre a segunda e... Porque se você quer ir ao céu,
Se você quer ser salvo, prepare-se, porque o Espírito do Senhor vai moer você. Porque se está escrito lá em Isaías 53, que quando o pai viu o filho, o pai se agradou. Irmão, eu já vi um monte de teatro em igreja evangélica que é heresia total. Aquelas histórias, né, que as pessoas falam, ai, Jesus lá na cruz, e aí, lá na cruz, aí o pai virou o rosto para ele, e olhou para lá. Irmão, isso é um absurdo. Meu Deus, vai ter que ter muita criatividade demoníaca. Não, Jesus estava sofrendo, aí Deus, o pai, né? Porque qual o pai que aguenta ver o filho sofrer? Deus não é pai como nós. Se fosse o seu e o meu filho na cruz, nós iríamos lá e arrancaríamos ele da cruz e não haveria salvação para ninguém. Mas quando Deus, o pai, viu o filho dele lá, ele se agradou, porque isso aí mesmo, filho, você venceu agora vai acabar com o capeta. Já era o diabo, já era a morte, já era o inferno, já era todo mundo. A gente venceu, a Bíblia diz lá em Isaías 53, todavia ao Senhor agradou moer o próprio filho por causa de você. E não vem mais, irmão, que essa conversa de você rejeitado, não. Porque um inocente, o próprio Filho de Deus, morreu por causa de você. Não tem essa, irmão, não tem que ser curado. Instantaneamente a cura. Quando você recebe a palavra e a noção do Evangelho glorioso, aí você pensa, meu Deus do céu. O espírito de rejeição some da sua vida. Por quê? Porque você entende que ele morreu porque ele ama você. E que se ninguém, os homens, não sei quem, as pessoas não te gostar, azar deles, irmão. O problema é deles, você está com Jesus. Isso é, se você está. Olha o Salmo 23. Ainda que eu ande nos piores lugares, eu não vou ter medo de nada. Porque a correção do Espírito Santo, a exortação do Espírito Santo me põe na linha. Me põe na linha. Quando eu começar, sabe o que ele está falando aqui, irmão? Quando eu começar com aquele negócio, ó vida, ó azar, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu vou morrer, ó, vou pular, hein, vou pular, ó, vou pular, ai, vem aqui correndo, senão eu me mato. Quem quer se matar não liga para os outros, filho. Por favor, vai. Está querendo chamar atenção, quer abracinho, não, beleza, não é abraço. Olha o salmo, o seu cajado, Deus. Na hora que eu começar a fazer a minha frescurinha gospel, o teu Espírito Santo vai falar, rapaz, para de palhaçada. Para de graça, crente, porque o meu filho morreu para que você ande com a cabeça erguida e de pé. Faça as minhas obras. Vamos parar com essa história. Chega. Mateus capítulo 13, versículo 52. Sabe o que diz, irmãozinho, adiante? Eu vou indo aqui com vocês, senão a gente vai muito. Escute. Diz que Jesus foi rejeitado entre a sua família. Diz que a família, os irmãos de Jesus. Jesus tinha irmão, José, Judas, Tiago. Tem o nome dos irmãos de Jesus lá. Rejeitaram Jesus porque não acreditavam que o irmão deles, mais velho, era o Messias, era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Daí vem aquela frase famosíssima de Jesus, que também ele está falando de um profeta, e diz assim, né? Não há profeta sem honra. Todo profeta tem honra, vírgula, a não ser na sua casa. Por quê, irmão? Por que você já parou para pensar porque é tão difícil o evangelho dentro da sua casa? Não é porque você é o bonzão não, e todo mundo não presta. Alto lá, hein? Essa palavra confirmou. Meu pai não presta, minha mãe não vale nada, meus irmãos vão para o inferno. Aleluia, né? Não. Não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa, na sua própria... Jesus está falando, a minha família me rejeitou. Quando você tem um entendimento disso, vai fazer sentido. Aquela palavra dura de Jesus, quando ele fala assim, vocês estão pensando que eu vim trazer paz para a terra, é?
Não vim trazer paz, não, eu vim trazer espada. Eu vou dividir você da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos, do marido, da esposa. Ai, está amarrado no Jesus, isso não é evangelho, não, é assim. Mas o que é isso? Está falando que quando Jesus entra na casa de alguém, ele arrebenta com a família? Não. Mas está falando, talvez muitos aqui já passaram por isso, que quando você começa a amar a Deus e você se converte, já não é mais a sua família o centro da tua atenção e do teu amor, é Cristo. E a sua família não pode permitir isso, porque eles são ciumentos. Então eles vão começar a brigar com você. Eles vão começar a rilhar com você. Porque afinal de contas, até hoje a gente vive assim. Agora você aí conheceu esse tal de Jesus, está com esse tal de Espírito Santo, e agora a gente não sai mais que a gente quer orar. Não tem mais programa familiar, vive a semana inteira junto. Mas agora quer esse tal de Jesus. Talvez você experimente essa rejeição dentro do seu núcleo familiar, que pode ser grande ou pequeno, por causa de Jesus. Se nós seres, preste atenção, se nós, diz a Bíblia, se nós somos transformados por Deus de glória em glória, na imagem de Jesus, se Jesus era rejeitado, você acha que você vai ser o quê? Lembra-se, irmão, lá em Mateus 24, por exemplo, muitos exemplos, Jesus falou assim, ó, por causa do meu nome vão perseguir vocês. Não confunde o evangelho com oba-oba, eba-eba, aprovação total. Por causa do meu nome perseguirão vocês, machucarão vocês por causa de mim. Por causa de mim. Ah, isso aí é lá na igreja, lá no Oriente Médio. Fosse. Fosse. 1 Timóteo 18, 20. Diz assim que muitos, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Ó, nós rejeitamos a boa consciência. O que é boa consciência, irmão? Será que é uma mente? A boa consciência é a voz do Espírito Santo. E tem toneladas de pessoas fazendo isso. Veja. Porque, irmão, tem muitas pessoas que saem por aí dizendo que ele está no pecado, que ele está desviado, que ele está abraçando sei lá com quem, porque os irmãos não sei o que, porque os pastores não sei o que lá onde, porque os músicos não sei o que aquela irmã isso, porque aquele irmão isso. Tá bom. Se alguém continuar sustentando esse discurso, tá bom. Só que tem uma coisa, tem um probleminha só. Um dia você estará diante de Jesus. E eu quero ver quem é que vai ter a coragem de dizer que abandonou o Filho de Deus por causa de irmão. Cara, você está pego, irmão. Sai dessa que isso é uma armadilha. Isso é um engano, isso é uma mentira. Ah, Deus, eu vivi uma vida totalmente depravada e pecaminosa porque eu briguei com o outro irmão. Não vai dar. Muitos têm rejeitado a voz de Deus. Rejeitando a voz de Deus, naufraga na fé. Rejeitando a boa consciência, a voz de Deus na nossa mente, naufraga, vai naufragar. E não há igreja melhor do mundo que consiga te segurar, porque você está rejeitando a voz do Espírito. Marcos 8, aquela passagem famosa, Marcos 8, 31. Jesus falando da cruz, Jesus falando que ia ser rejeitado pelos seus, rejeitado pelos religiosos da época, rejeitado por todo mundo, e iria morrer na cruz por causa de nós. Aí vem o apóstolo Pedro, né? Ah, Senhor, faz isso contigo mesmo não, sai fora disso daí. Muitos estão rejeitando a vida sacrificial, a vida de cruz, a vida de, em vez de ficar rejeitando o Espírito Santo, rejeita o mundo, rejeita o pecado, rejeita a carne. Não, é isso aí não, vou rejeitar Jesus mesmo. Aí pronto. Pedro chegou com essa ideia para Jesus. Ô Jesus, não vai para a cruz não, que isso?
Vai morrer desse jeito, coisa feia. Não, que isso? Jesus olhou para ele e falou assim: sai fora, diabo. Sai da minha frente, diabo. Por quê? Escute bem, quando é que Pedro foi identificado como um demônio? Jesus fala assim: ó, arreda Satanás, porque você não cuida das coisas de Deus, mas das coisas dos... Toda vez que uma pessoa deixa de lado as coisas de Deus para cogitar, para fazer valer as coisas dos homens, é o diabo que está falando nela. É o diabo que está operando. Por que nós rejeitamos a Deus? Por que nós rejeitamos a correção do salmista? Salmo 23. Por que quando nós sabemos que somos dignos de correção, a gente tranca? Quantas pessoas talvez na igreja, talvez você, ou alguém aqui, ou você conhece alguém, que ele errou, ele pecou, aí alguém fala assim: ó, você vai ser tirado aí do ministério, você vai ser corrigido, seu líder vai te corrigir, sua mãe, seu pai, seu patrão, alguém vai corrigir você, porque você fez uma coisa errada. A gente se levanta: não, ninguém vai falar nada para mim não. E você fala, aí, olha a armadilha, irmão. Eu quero que venha falar mesmo, que a hora que falarem para mim eu já vou falar. Olha aí, ó. Olha o espírito de rejeição, olha os demônios operando. Em vez de, na vida dele, em vez de um abismo chamar o outro abismo, ele é o abismo, que ele não vai tolerar isso. Não vai tolerar ser corrigido, disciplinado pelo Senhor. Mesmo que a Bíblia diz que quando nós somos disciplinados pelo Senhor, é a melhor coisa da nossa vida. Porque é a prova onde Deus está dizendo: eu amo tanto você, que eu não vou deixar você viver ou continuar vivendo essa vida. Eu vou torcer a sua orelha, vou torcer o seu braço, se eu precisar, mas eu não quero te perder. A razão da correção, irmão, não é ficar rilhando com os outros, é livrar a alma do cara do inferno, é livrar que ele seja um laço do diabo para muitas outras pessoas. Quantos estão entendendo? Então, irmãos, igreja, é necessário abrir todo o coração para Deus, sem ter medo de dor, sem ter medo de ser corrigido, sem ter medo, sem ficar olhando no passado: ah, mas judiaram de mim, então acho que Deus também é um judiador. Não, não é não. Ah, porque eu já tive mais experiências em tal e tal igreja, toda igreja é igual. Não, não é não. Nem todo pai é igual, nem toda mãe é igual, nem toda empresa é igual, nem toda igreja é igual. Não generalize. Nem os fariseus eram iguais, todos eles. Lá no Isaías 53 diz: ele foi contado entre os transgressores, mas esteve com o rico na sua morte. Sabe o que é isso? Um dos fariseus, um daquela raça lá de Mateus 23, se levantou. O nome dele era José, morava em Arimateia, era rico, fariseu. Se levantou e deu o túmulo de rico para Jesus, para cumprir a profecia. Mesmo no meio daquela raça de víboras, fariseus hipócritas, fariseus cego, aquela coisa dura de Mateus 23, tinha lá o Nicodemos, tinha lá o José de Arimateia. Quantos estão entendendo? Tinha lá em Atos um Gamaliel, que por voto dele não permitiu que Pedro e João fossem mortos. Está vendo, irmão, como nós não podemos generalizar? Mas por que é que nós generalizamos? Porque nós fomos feridos em algum lugar. Então nós fechamos o nosso coração e olhamos para o passado. Nós não olhamos para a palavra. Nós não olhamos não falamos com o Espírito Santo, nós olhamos para o passado. E aí, você foi machucado, você foi ferido, alguém te fez isso, alguém te fez a tal coisa, e aí eu vou rejeitar a igreja, vou rejeitar o Espírito Santo, vou rejeitar novos irmãos, vou rejeitar arrependimento de irmãos. Quantos estão entendendo? Quer dizer que quando o irmão erra, não pode arrepender mais.
Errou uma vez, vai para o inferno. Fosse assim, irmão, isso aqui estava vazio. Porque eu era o primeiro a não estar aqui. Da quantidade de vezes que eu errei, que eu pequei. Está entendendo? É preciso abrir o coração para Deus. Porque só Deus sabe verdadeiramente, em profundidade, o que é ser rejeitado. Essa rejeição que talvez você sente, o seu Jesus já sentiu. E por que é que ele sentiu rejeição? Por quê? Para que ele pudesse salvar e curar você plenamente, profundamente, totalmente. Por quê? Porque ele sabe o que você está passando. Ele já passou. Eu estou numa tentação muito grande. Ele já foi tentado. Nós não temos um sumo sacerdote, diz Hebreus, que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque ele mesmo foi rodeado por todas elas, mas ele não caiu e não pecou. Você está se sentindo mal? Pense em Jesus. Eu não sei quantos talvez foram cuspidos na cara. Já foi cuspido na sua cara? Chega umas 10, 20 pessoas que começam a cuspir na sua cara. Você quieto. Tem alguém aqui? Alguém aqui já tomou 40 varadas nas suas pernas, até a sua perna amolecer e descer no chão? Alguém? 40 chibatadas, daquela do filme que arranca lasca de carne? Coroa de espinho na cabeça? Esbofeteado, soco na cara? Vários. Não. Por que Jesus sofreu tanto? E sofreu rejeição e foi rejeitado? Para que hoje, agora, o Espírito de Deus que está aqui pudesse ir profunda e totalmente dentro de você e curar você de toda, não é um pedaço, não é uma fração, não é 10%, 20%, não, é curar. Não tem meio curado. Curado e doente. Meio curado não tem. Meia cura é queijo. Tem queijo meia cura? Meia cura é queijo. Não tem meia grávida, meio morto, meio doente. Não, é doente ou são. Ou é curado ou não é curado. Deus pode hoje, pela vitória de Jesus Cristo, uma vitória completa na cruz do Calvário. Pelo Espírito Santo ele invade você, ele entra até o final daquilo que você é. E você é muito maior do que você quer imaginar. E vai lá no fundo e arranca de você toda a rejeição de pai, de mãe, de amigo, de gente, de igreja, de patrão, de irmão. Arranca tudo. E cura você total e plenamente. Em nome de Jesus. Fique de pé agora. Põe a sua mão no seu peito. Põe a sua mão no seu peito. Os olhos em nome de Jesus.